Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos vocês que nos assistem nessa noite de quarta-feira. Estamos aqui para mais uma reflexão ao seu coração, uma devocional para que a gente possa pensar, refletir e estudar um pouquinho mais sobre mais um salmo. Estamos aí toda quarta-feira listando algum salmo, aprendendo com os salmos da Bíblia, e tenho certeza que você e eu estamos crescendo muito a partir das leituras e das interpretações bíblicas a respeito dos salmos. E hoje eu quero trazer mais um salmo para o seu coração, para o meu, para o nosso coração, ok? Quero lembrá-lo aí de toda a nossa atividade. Nós ainda estamos de forma sem poder fazer nossos cultos presenciais, então por esta razão estamos apenas transmitindo os nossos cultos, tanto aos domingos e às quartas-feiras com essa devocional, tá bom? Fique atento, compartilhe, mande isso aí para mais pessoas, para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas com a pregação da palavra, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Valeu? Show? Vamos lá então, vamos para a nossa reflexão de hoje. Quero convidar você aí a acalmar tudo que está perto de você e você agora se fixar totalmente naquilo que nós vamos ver nos próximos minutos, ok? Vamos lá, vamos orar e depois então vamos falar um pouquinho deste salmo que eu trouxe hoje para a nossa reflexão. Senhor nosso Deus, eu quero colocar nossas vidas em Tuas mãos, venho pedir ao Senhor que conduza-nos e esteja cuidando de cada um de nós a cada momento. Colocamos as nossas vidas, em especial nesse tempo de pandemia, para que o Senhor continue a nos guardar, nos proteger e livrar-nos, ó Deus, dessa doença, dessa enfermidade, trazendo também uma cura, uma solução, uma vacina, para que a gente possa viver e voltar a viver normalmente, como todos esperam que isso aconteça. Colocamos também os nossos governantes em Tuas mãos, nossa igreja e tudo mais, e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A comunhão. O valor da comunhão da igreja. No momento atual, mais do que nunca, sabemos e estamos percebendo o valor real da comunhão da igreja. Quando não mais podemos nos reunir, quando não podemos nos encontrar, quando abraçar se tornou agora um ato de não mais fazer o bem, mas fazer o mal, e a ausência do abraço se tornou hoje uma forma de carinho, uma forma de cuidado. Que falta faz uma visita? Que falta faz uma roda de bate-papo? Que falta está fazendo a gente poder ficar ao redor de uma mesa jogando um Uno, gritando, brincando e como a gente sempre está acostumado a fazer? Que falta faz pegar um recém-nascido no colo, como o da Flávia e do Douglas, por exemplo, e nós não pudemos fazer isso e estar junto dessa família num momento tão difícil, tão bom para eles, mas tão difícil para o mundo como esse. Até os momentos tristes e dolorosos estão ainda mais tristes e se tornaram ainda mais dolorosos. Como, por exemplo, sequer podermos estar juntos àqueles que sepultam os seus entes queridos. Não poder fazer uma visita a um leito de hospital e ali fazer uma oração àquele que sofre. Que vontade de ver as nossas crianças correndo, se empurrando e rolando na grama da igreja. Que vontade de ver os embaixadores em fila, indo para a quadra para jogar um futebol. Que vontade de estar naquele churrasco no pátio da igreja, com todas as famílias reunidas, brincando, se divertindo, com uma corrida de saco, com aquele, como é mesmo? Rapaz, esqueci agora, cabo de guerra, com ovo na colher, e ver aquele pessoal correndo, pulando, chegando no final, caindo em cima das pessoas. Que vontade de poder estar junto, de juntos estarmos com a igreja e como igreja, se divertindo, brincando e também valorizando a comunhão. A comunhão. Acho que nós não tínhamos ideia do valor real da comunhão. A Bíblia sempre nos ensina e sempre nos fala sobre comunhão, sobre amor, sobre perdão e sobre reconciliação. E hoje eu quero listar para você e refletir a respeito de um salmo que fala exclusivamente sobre a comunhão, que é o Salmo 133, que diz assim: ó
como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Estamos diante de um salmo de Davi, um salmo muito conhecido. Quem nunca ouviu esse salmo? Ó, quão bom e quão agradável, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Este salmo está no grupo de cânticos da peregrinação, cantados pelos israelitas quando saíam peregrinando até Jerusalém, até o templo, onde ali eles iriam então festejar ou cultuar a Deus por alguma época especial, também conhecida como os cânticos dos degraus. E aqui Davi, nesse primeiro versículo, ele cita como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É claro que inicialmente Davi estava olhando e refletindo a respeito dos irmãos israelitas, pensando no povo de Israel. Mas também podemos transportar e entender esse salmo ao olhar para a igreja como o novo Israel de Deus. Então, ao olhar agora para a igreja, entendemos que somos o novo Israel de Deus, também nos tornamos irmãos. E a comunhão também que existe entre nós, ela é agradável e ela é boa, ela é suave, e ela refresca, ela anima e ela acalma os nossos corações. O valor da comunhão é descrito neste salmo. E aqui a gente consegue ver no primeiro versículo e agora já no segundo, que a comunhão da igreja ela é preciosa e é eterna. O óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Esse óleo precioso era um perfume raríssimo, à base de mirra e oliva, e ele existia exclusivamente para ungir reis e sacerdotes. Quando o texto diz que esse óleo desce sobre a barba de Arão, e Arão aqui representa o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, está demonstrando o valor daquilo que Davi está realmente relatando a todos eles. A barba, além de ser um sinal de honra, nós estamos falando da barba de Arão, do sumo sacerdote. Ou seja, o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e ao descer sobre a gola de suas vestes, tocava também ali naquelas 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel, mostrando assim que este óleo, ou seja, esta comunhão, ela descia de forma espiritual a todo o povo. Interessante olhar para esse texto a partir dessa perspectiva, porque todo sacerdote, em exclusivo aqui Arão, tinha um colarinho, um peitoral com 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel. Sabe o que a gente aprende aqui? É que na verdade a comunhão, ela é tão preciosa que ela se equipara a esse óleo precioso que desce sobre a barba, que representa a honra, daquele que representa o primeiro sumo sacerdote, que é Arão, e neste representando também todo o povo de Israel, o povo de Deus. Queridos, as coisas externas nos dividem, mas o que é eterno nos une. É a palavra de Deus preciosa, é o Espírito de Deus que pode unir as nossas vidas, unir-nos em comunhão. Aí eu olho para o versículo 3 e eu aprendo que a comunhão da igreja ela é promovida pelo Espírito e ela refrigera as nossas almas. Enquanto o Espírito Santo promove a nossa comunhão, ele glorifica a Deus. Os israelitas eram basicamente um povo agrário que dependia das chuvas, que aconteciam umas 2 vezes ao ano, em épocas de chamava as primeiras e as últimas chuvas. Mas além dessas 2 chuvas, durante todo o ano, eles dependiam daquilo que eles chamam de orvalho. Meu irmão, o orvalho nas Escrituras representa e simboliza a palavra vivificadora de Deus. Porque vida significa união e a morte significa decomposição.
A diferença entre uma e a outra é o orvalho que cai do céu. O Monte Hermon ficava ao extremo, ou fica ao extremo norte de Israel, e Sião ao extremo sul. Eles ficam distanciados cerca de 300 quilômetros, sendo que o Monte Hermon era o monte e é o monte mais alto de Israel, cerca de 3.000 metros de altura, de altitude, e o Monte Sião, o mais baixinho de Israel. E essa distância é interessante pensar nelas, porque o que une o Monte Hermon ao Monte Sião é o Rio Jordão. O que a gente aprende de tudo isso aqui, gente? Que ao olhar para esse texto, Davi está dizendo assim, ó, assim como desde o Monte Hermon até o Monte Sião, Deus, ele com o seu orvalho, ele rega toda a terra, ele refrigera toda a terra, assim é a comunhão dos santos irmãos, santos filhos de Deus. O mais interessante aqui é que o que nos une é o orvalho que cai dos céus, que representa a palavra de Deus. Essas duas imagens, tanto o óleo quanto o orvalho, lembram que a união é algo que não é algo que construímos, mas é algo que vem do alto, é algo que vem de Deus. Preste atenção. A comunhão, ela não poderá ser construída por seres humanos. A comunhão real e verdadeira que só Deus pode dar, só Ele concede à sua igreja. Somente os que nasceram de novo em Cristo podem experimentar a real comunhão da igreja, que é preciosa e refrigera as nossas almas. E como igreja, nós podemos manter a comunhão, ainda que distantes. E eu te pergunto, meu irmão, nessa noite, como você e eu podemos praticar a preciosa comunhão de Deus, da sua igreja, no dia a dia, no meio de uma quarentena? Em oração uns pelos outros, por meio de mensagens e ligações, servindo ao próximo. E como que eu posso servir ao próximo? Eu posso pagar uma conta de alguém que é idoso e não pode sair de casa. Eu posso fazer uma compra de alguém que está precisando também, por não poder sair de casa, está no grupo de risco. Eu posso limpar uma casa de alguém que esteja necessitando. Eu posso fazer algo para alguém que precise e que careça de uma ajuda. Eu posso demonstrar o meu amor também por meio de mimos. Posso levar um bolo na casa de um irmão. Uma semana passada a gente foi agraciado, né? Uma família mandou lá para nossa casa uma refeição, um caldo, um hot dog. Que coisa deliciosa que foi aquilo. A gente foi agraciado, foi abençoado por aquilo. É maravilhoso quando a gente pode sentir o amor e o carinho dos irmãos dessa forma. Da mesma forma, nós podemos fazer isso e estamos buscando fazer de alguma forma para alguém. Então, o que eu e você, o que nós podemos fazer como igreja para levar a comunhão àqueles que estão distantes? Qual é a sua ideia? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? O que nós como igreja podemos demonstrar aos outros? A preciosidade e o valor que é a comunhão daqueles que estão em Cristo Jesus. O que mais nós podemos fazer? Sabe, querido, coisas externas nos dividem. O que são coisas externas, pastor? São bens, dinheiro, fofoca, intrigas, tudo isso nos divide. Mas o que é eterno nos une. Não se baseie naquilo que é externo, mas se baseie naquilo que é eterno, porque aquilo que é eterno vai durar para sempre e o que é externo vai acabar. Assim como a flor murcha, assim são as coisas externas, mas o orvalho eterno de Deus que cai sobre os nossos corações não permitirá que as nossas vidas murchem, mas seremos regados pelo orvalho da sua palavra, ao ponto de um dia estarmos juntos com Ele na eternidade. Lembre-se que a comunhão é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não é algo que construímos, mas é algo que recebemos de Deus. Não tem preço, porque o que mais tem valor não se pode comprar.
A comunhão da igreja, ela é preciosa, ela é valiosa, ela é agradável, ela é boa e ela refrigera as nossas almas. Seja você também um agente transformador, aquele que promove a paz e a comunhão. Hoje, comece agora a fazer algo mais pela comunhão da sua igreja, porque Deus espera isso de nós, como agentes transformadores sendo usados pelo Todo-Poderoso, por aquele que nos guia, por aquele que nos conduz. Que Deus nos abençoe e que este salmo nos faça refletir a respeito da preciosa e agradável comunhão de Deus com os seus santos e dos santos com os outros santos, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Pai querido, Pai amado, esteja cuidando de cada um de nós. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e clamamos e pedimos que o Senhor nos ajude com a nossa comunhão, para que possamos, ó Deus, levar a comunhão a todos aqueles que tanto precisam e carecem, em especial nesse momento, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que estão doloridos, aqueles, ó Deus, que passam por dificuldades. E nós lhe pedimos para que, como igreja, sejamos agentes transformadores, agentes da paz, que promovem a comunhão e que levam, ó Deus, àqueles que tanto precisam a palavra de Deus e o sustento do Senhor para as suas vidas. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até mais. Tchau, tchau.